mundo das tretas. O curioso é que quando a gente noticia a treta, a gente os cospeles que não presta, faz o escândalo. Mas não é os que cometem as tretas. Vamos lá. Vamos começando pela treta de número 1. Pastor da Assembleia de Deus diz que o ator Paulo Gustavo tem que morrer. Meu pai, isso aqui dá, né? Isso aqui dá. Isso aqui dá um baita no comentário. Igreja poderá afastar pastor que disse que ia orar para Paulo Gustavo morrer. O pastor José Olímpio, da Assembleia de Deus Missão, em Alagoas, virou centro de uma grande polêmica após uma publicação feita em seu Instagram. O religioso, que é assessor e braço direito do presidente da Assembleia de Deus Alagoas, questionou os pedidos de orações feitos pela recuperação do ator e comediante Paulo Gustavo, internado em estado crítico com a Covid-19. Esse ator, abre aspas, esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar, eu oro para que o dono dele o leve para si, ou para junto de si, fecha aspas. Escreveu o pastor junto a uma foto de Paulo Gustavo, na qual ele está atuando em uma cena que se passa em um ambiente religioso. Circula nos corredores da Assembleia de Deus a informação que, supostamente, a conduta do pastor está sendo investigada pelo Conselho de Ética da Igreja. Caso o conselho entenda que a conduta do pastor foi errada, ele poderá ser afastado do cargo por tempo indeterminado. Até o momento, a Assembleia de Deus não se manifestou sobre o ocorrido. Os internautas e fãs do ator cobram um posicionamento da igreja sobre este fato. Que lamentável, onde já se viu um pastor pedindo a Deus para que mate alguém? Onde que tem cabimento nisso? Será que Deus não ama as pessoas, independente dos pecados delas? Será que Jesus não veio para o que está enfermo ou veio para o que está são? Será que Deus tem prazer na morte do ímpio? Será que Deus ele não está permitindo algumas chances para que os ímpios venham se salvarem? Ou seja, Deus não está sendo longânimo? Que Bíblia que esse pastor leu? E que Bíblia que ele serve? E que Deus que ele serve? Talvez o Deus bolsonarista, porque é bolsonarista, independente do sujeito fazer o que fez, ou ser comediante, fazer alguma blasfêmia, entre aspas, contra alguns objetos sacros, ou ainda ser, como é o caso, declaradamente homossexual, isso não valida o pedido desse suposto pastor de Araque. Por que ele não pede para Deus também matar os falsos profetas? Por que ele não pede para Deus para matar esses diabos aí que dizem que Deus revelou para ele que é para fazer isso, que é para fazer aquilo? Por que ele não manda Deus matar o Criador da fogueira santa que só engana o povo? Por que ele não ora para o Edir Macedo morrer, por exemplo? Isso ele não faz. Agora, qual é a gravidade? A gravidade é o Edir Macedo fazer a fogueira santa e enganar todo mundo? Ou esse rapaz que não conhece ainda a verdade, que faz zombaria, que é homossexual? Edir Macedo conhece a verdade e ludibria. É ludibria? É. Engana o próximo. Vamos colocar na balança qual que é o mais terrível. Se fosse para pedir para alguém morrer, a gente tinha que orar, ou esse pastor tinha que orar, para morrer primeiramente falsos profetas estão pregando heresias, enganos, enganando o povo, levando para a perdição. Segundo ponto, se for para pedir para Deus castigar ou matar o humorista, tem que matar um monte de humorista. Teve humoristas que fizeram muito mais blasfêmias que você possa imaginar. Inclusive até humoristas ditos cristãos. Tá? Outra coisa, se tem a ver com a questão da sodomia, então vão pedir para Deus matar todos os sodomitas, inclusive aqueles que são casados e que andam com homens, que são chamados bissexuais.
E anda aí nas redes sociais pedindo foto íntima de outro homem, por exemplo. Ah, me mostra lá as suas nádegas. Ou coisa semelhante, que às vezes a gente acaba sabendo dessas informações que sucede. Gente casada ou que já foi casada. É lamentável isso. Tudo para defender uma ideologia, tudo para defender um partido, um político. Ah, o ator é terrível. Olha, o que Jesus disse para aquele povo que disse assim: olha, Senhor Jesus, aqueles lá que morreram, tem uma passagem na Bíblia, teve um monte que morreram numa catástrofe lá, não me recordo exatamente o que seja, se era alguém que caiu de uma construção, ou se ocorreu, enfim, um fato. Jesus disse: olha, não pense vocês que aqueles que morreram lá daquela forma, são mais pecadores do que vocês. São dignos daquilo. Jesus deixou isso claro na Bíblia. Jesus falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betesda, ai de ti. Mas, quer dizer, ai daquelas cidades que o Senhor Jesus passava e não deram crédito. E que Sodoma e Gomorra e outras cidades, o quê? Seriam menos amaldiçoadas ou menos penalizadas porque não ouviram o Senhor, porque o Senhor não passou por lá. Do mesmo modo, a gente pode usar isso aí como parâmetro. Ai de ti, falso profeta, ai de ti que conhece a verdade, faz a coisa errada. Você não vai ter naquele dia a benesse do Senhor, não. Deus não vai deixar por inesculpável. Deus não vai te desculpar, não. Você que é hipócrita, que julga o mundo e não julga a si mesmo. Julga, o mundo está tudo em trevas, você faz coisa pior que os mundanos. E essa igreja, a Assembleia de Deus, sempre dando problema, né? Duvido que ela vai punir esse sujeito por conta da ala politiqueira que eles têm lá. É lamentável, muito lamentável mesmo. Quer dizer, não concordou é morte. Não pode tocar nos ungidos. Aí os ungidos estão em adultério, estão nas drogas, estão na prostituição, estão fazendo homicídio e outras coisas mais. É lamentável mesmo. Então tá aí o comentário referente a essa porneia gospel. Outra coisa, se é para Deus matar o Paulo, o ator, tem que matar o Felipe Raiderich, que assumiu um relacionamento com outro homem. Se for pela questão da sodomia. É verdade? Deus não mata. Por que Deus não mata? Porque Deus está dando tempo para se arrepender. Inclusive para esses falsos profetas se arrepender. E para não dizer que é mentira minha aqui, ó, eu vou mostrar o post desse sujeito que ele falou, né? Esse falso pastor, esse pastor do diabo. Pastor, já disse, muito pastor aí tem que estar preso, não tem que estar... Aliás, inclusive é uma declaração que poderia até encaixar como ofensa também. Olha aqui o post desse santarrão aí. Vou mostrar para vocês. O post está aqui. Esse é o post aí. A legenda está aqui embaixo, que ele disse que eu acabei de ler. E o pastor é esse aqui. Alagoas, tá? Vamos a outras notícias aqui. Por exemplo, essa notícia aqui, ó. Se a gente usar de parâmetro aquilo que aquele outro pastor falou, por que que ele não pede para Deus matar esse pastor aqui e outros? Porque o que tem a ver esse outro pastor aqui? Vamos ler a matéria. No dia 16 de março desse ano, a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe informou que o da GV recebeu uma comunicação formal sobre uma denúncia de um suposto assédio sexual envolvendo os pastores e membros da Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe. Entre os envolvidos estão o pastor Luiz Antônio da Silva, de 55 anos, e seu filho, que também é pastor, ambos acusados de assédio sexual por algumas das vítimas. Então tem que matar esses que assediam pessoas. Os dois não se pronunciaram desde o ocorrido e continuaram em suas funções sem prestar esclarecimentos aos fiéis.
Lembrando que eu disse que tem que matar segundo o pastor, não é eu que estou dizendo, né? Porque depois eu explico um trecho aqui fora do contexto. Uma das vítimas contou em depoimento que certa vez o pastor pediu que eu fosse ao escritório dele. E quando eu cheguei lá, ele tirou a calça, mostrou a parte íntima dele e veio em minha direção. Eu abri a porta e fui embora. Fiquei sem ação, disse uma vítima, ressaltando que o pastor dizia que a família dele era perfeita. Alguns fiéis deixaram a igreja por conta das acusações direcionadas aos religiosos. E na tarde do último domingo, dia 11 de abril, membros e ex-membros da denominação reuniram em protesto para cobrar da instituição religiosa um posicionamento oficial em relação às denúncias de assédio sexual. Os manifestantes pediram o afastamento dos envolvimentos, ou melhor dizendo, dos envolvidos, até o fim do inquérito policial. No entanto, a manifestação, que seria pacífica, promoveu um momento de confusão e a polícia militar foi acionada. Na segunda-feira, dia 12 de abril, a Igreja do Evangelho Quadrangular publicou uma nota oficial informando que vai aguardar a conclusão das investigações sobre as acusações de assédio feitas contra 2 pastores para então tomar as medidas que considerar ou que venha a considerar pertinentes para a situação. O referido pastor esteve internado com Covid e ficou na UTI por 11 dias, mas não precisou ser entubado. Após a manifestação, que terminou em confusão, o religioso quebrou o silêncio e publicou um vídeo nas redes sociais contando a sua versão de fatos. Enquanto eu estava na UTI, abre aspas, lutando contra a Covid, eu e meu filho estávamos sendo atacados com acusações absurdas. E quando eu saí do hospital, mesmo estando ainda em estado de recuperação, como ainda me encontro e sem autorização médica para voltar completamente a todas as minhas atividades pastorais, eu me calei, desabafou. A ficar calado diante de algumas situações. Agora, isso aqui, obviamente, que a polícia vai investigar desse pastor, mas tem a vítima, tem pessoas dizendo que ele fez alguma coisa. Se é mentira, elas vão responder também na justiça. O meu comentário vai se ater a casos que sucedem mesmo. Às vezes tem um indício, às vezes tem a testemunha, mas morre, é tudo camuflado por conta do quê? Do dinheiro, por conta deles omitirem a verdade. Inclusive isso existe na igreja católica e na igreja evangélica. Lá no Vaticano encontraram uma rede de prostituição. No Vaticano encontraram evidências de que cardeais andavam com prostitutas e outras coisas mais. Casos abafados de homossexualismo. Tudo foi abafado. Então, para esses casos, estou comentando isso, é uma sem-vergonhice o que está ocorrendo. É uma falta de respeito e temor a Deus. Aí essa mesma gente que ataca os outros, que não estão dentro dessas igrejas CNPJadas, são essas que fazem essas barbáries, ou que consentem, ou que camuflam, ou que abafam esses casos escandalosos. Agora eu pergunto, que diferença há de um cristão para um ímpio nesse caso? Quantos ímpios dentro da própria igreja, eles achando que porque está dentro da igreja, estão salvos, estão bem com Deus? Negativo. Esses casos aí, ó, que são dignos de pena, inclusive de juízo de Deus, às vezes demora. Então você vê aquele argumento daquele pastor lá, referente ao ator Paulo, é muito lamentável, é uma canalice, olha, sinceramente, Deus não é aquilo que eles dizem, nunca foi. Deus é misericordioso, é justiça, mas é misericordioso. Eu já disse várias vezes aqui, se eu fosse Deus, eu destruía o mundo, mas eu não sou Deus. E é assim qualquer um que fala aí, em nome dele, dizendo que vai acontecer alguma coisa, não acontece nada, para a vergonha do tal profeta, que quer se colocar no lugar de Deus. Que Deus abençoe você, Bruno, e você é pessoa simples. Olá. Você tem razão, como não existe falso profeta, Jesus veio para salvar. Exatamente, Jesus veio para salvar o que estava perdido, não veio para salvar os salvos. Jesus veio para salvar o Paulo, esse ator aqui, que eu já esqueci o nome dele, Paulo Gustavo. Jesus não veio para matar esse Paulo Gustavo. O trabalho que eu tenho acompanhado do Flávio Amaral, um trabalho muito legal, muito bacana, muito lindo.
esse pastor não vai fazer o trabalho do Flávio Amaral, mas querendo ou não, atrapalha o trabalho dele. Ontem mesmo eu soube de informações no próprio canal que ele levou 2 ex-travestis para tirar a prótese de seio aqui, e eles já se converteram a Jesus já há algum tempo, só que não tinham tirado as próteses. Hoje são homens, saíram do mundo gay, do mundo do travestismo, se é que existe isso, o termo, e estão servindo ao Senhor. Em breve já estão casando com mulheres que já não estão casados. Aí quando um vagabundo desse dá uma declaração dessa que o cara tem que morrer, o que que ele vende para o movimento LGBTQI? Que os pastores e os cristãos são intolerantes, são homofóbicos, são isso, são aquilo, são aquilo outro. Vai lá ver se o Flávio, que foi alcançado pela misericórdia de Deus, e os demais, através da pregação dele, se ele agiu de uma maneira áspera dessa, dizendo, vocês têm que morrer, você tem que ser destruído. Jesus foi com amor para salvar. Jesus apedrejou Maria Madalena. Jesus disse que ela estava em pecado, sim. Porque ele disse assim, vai e não peques mais. Mas ele não apedrejou a Maria Madalena. Ele não consentiu com o apedrejamento. Agora esses vagabundos, desses pastores, que tem todos os tipos de pecados, menos da homossexualidade. Mas são adúlteros, são ladrões, são picaretas, são enganadores, são mentirosos, pecam em todos os outros pecados. Eles, quer dizer, na lista de pecados, eles pecam 99,9%, só não pecam no homossexualismo. Aí vão combater o homossexualismo. É pecado, é verdade. E os demais não são pecados também? Que você comete? E Deus quer que alguma pessoa morra? Então, se é para morrer o homossexualismo, é para você. O homossexual é para morrer você que é adúltero. Você que é mentiroso. Você que engana. É para morrer todo mundo na terra. É brincadeira ainda orar para Deus matar. Deus nem ouve essa oração, porque a Bíblia diz, pedir, pedir e nada tens. Ou porque não sabe pedir, ou porque pede mal. Aonde que nós temos um registro na Bíblia que alguém orou para Deus matar o trem? No Velho Testamento nós temos algumas coisas correlatas, mas mesmo assim tem um contexto ali. Tá? Tem um contexto. Tem gente que quer colocar-se no lugar de Deus, que fica ofendido porque o ator lá fez uma blasfema com um crucifixo, fez uma blasfema com a Bíblia. Olha, se Deus não fica, se Deus não ira, se Deus não mata, por que eu tenho que ficar me incomodando com aquilo? Eu vou continuar pregando o Evangelho e mostrando o contrário, e dando tapa de luva de pelica, que o próprio Senhor Jesus disse, se bater na tua face, dá outra, é exatamente dar o tapa de luva de pelica, tá? Ou sofrer de uma outra forma, e converter o sofrimento em benefício a alguém. Eles mesmos pregam uma loucura. Por exemplo, o rei Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele matou Saul, e Saul perseguia Davi. E Davi ficou enraivecido com Saul, porque Davi não tinha feito nada para Saul, mas Saul invejoso, já tinha perdido a graça de Deus, sabia que Davi ia pegar o seu trono, começou a perseguir ele. E em um dado momento Davi teve, mas Davi disse assim, não, eu vou respeitar. Aí o outro vem com aquela interpretação errada de não tocar nos ungidos do Senhor. Não tem nada a ver, é que Davi não quis matar, porque matar era homicídio. Não é questão de querer matar, matar era homicídio. Mas depois ele cometeu homicídio também, né? Um vigiou, foi matar o próprio amigo dele. Então, tudo isso tem que ser analisado. Perdoe os efeitos externos aqui, porque toda hora que eu estou fazendo esses vídeos, por volta dessa era aí, desse tempo, desse horário, buzina, porta, enfim. Vamos a outras notícias desse mundo gospel. Isso aqui é interessante. Vamos saindo um pouquinho do mundo protestante para o mundo católico. Padre revela durante a missa que está apaixonado e deixa a igreja. Será que foi no Brasil isso? Vamos lá. No último domingo, dia 11, um padre, Ricardo, 41 anos, sacerdote da diocese de Todi, na província de Perugia, região central da Itália, surpreendeu os fiéis ao anunciar durante uma missa que iria pendurar a batina por amor. Não posso deixar de continuar a ser consciente, transparente, correto como sempre fui até agora. Mas meu coração está apaixonado. Quero tentar viver esse amor sem o sublimar, sem o retirar. Disse o padre a seu superior, o bispo Galtiero,
segundo o comunicado da Diocese. O religioso deu uma entrevista nesta terça-feira. Foi suspenso do serviço e iniciou os trâmites para voltar ao estado laico, ou seja, ser um cidadão comum. Agradeço ao Dom Ricardo por todo o serviço e meus sinceros votos pela tomada de decisão, por ter me ajudado. Garanta-lhe paz e serenidade. O padre, 42 anos, dedicou metade da sua vida à Igreja Católica, mas não sendo possível compatibilizar o sacerdócio com a constituição da família. Optou pelo amor a Laura. Meu coração está apaixonado. Nunca traí as promessas que fiz, mas quero tentar viver esse amor. Não consigo ser coerente, transparente, correto com a igreja, como tem sido até agora, ressaltou. Agora, essa tolice da igreja de obrigar o celibato faz isso. O camarada não pode mais servir a igreja e não pode ser o padre que ele talvez gostaria de ser. Aí tem que abandonar a batina, como se eu não posso ser cristão quando eu me caso, como se eu não pudesse pregar o evangelho ou ministrar a palavra quando eu estou apaixonado, pronto para casar. Que balela. Ah, tem que escolher ou casamento ou celibato ou casamento. Aonde isso? A Bíblia não proíbe o casamento. O Senhor Jesus não proibiu o casamento. Pedro era casado e foi praticamente o primeiro líder da igreja primitiva. Eles vão dizer que é o primeiro papa da igreja católica. Mentira. Primeiro líder da igreja primitiva. E mesmo assim que a igreja católica considera que foi o primeiro papa, ali está a prova que os próprios primeiros da igreja eram casados. Inclusive, se você for estudar a história da igreja, você vai perceber que até recente essa tirada aí do celibato. Não sei se era o Papa Pio que tirou, alguma coisa assim. Eu tinha estudado, mas já não recordo mais. Depois teve um papa que obrigou o celibato. Por anos e anos e anos e anos e anos e anos a fio, a igreja permitia, a igreja católica no caso, o sacerdote está casado e exercendo as tarefas. Para você ver a loucura. E até hoje continua com isso. Por isso que temos muitos padres, até quem sabe papas também, com escândalos aí, com rede de pedofilia, com rede de prostituição, aquelas coisas que já ventilaram como notícia há algum tempo atrás aí, os escândalos no Vaticano. Porque se faz a coisa correta, tá tudo certo. E esse padre, foi até correto, né? Pelo menos ele abandonou a batina. Não, eu vou abandonar ela para ficar com a minha esposa. Pior se ele tivesse lá como sacerdote, andando com várias mulheres, ou pior ainda, andando com homens ou andasse com crianças. Então tá aí comentários sobre esse fato. Vamos ver outras notícias aqui para trazer também. Aquela que já trouxemos ontem, pastor Silas é processado pela Andressa Surak. Ah, variedade, né? Vamos lá. A ex-Igreja Universal Andressa Surak entrou com um processo por danos morais contra pastor Silas Malafaia. O motivo foi as declarações que ele fez em entrevista ao YouTube Antônia Fontinelli. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela colunista Fábia Oliveira. O processo está sob sigilo de justiça, mas corre na segunda vara civil do Fórum Central da comarca de Porto Alegre, porque a Andressa Surak é de Porto Alegre. De acordo com o advogado da modelo, eles pedem uma indenização de R$100 mil. Ele ressaltou que o pedido principal é a indenização por dano moral, disse em entrevista à colunista. O pastor ainda não se pronunciou sobre o processo. Na entrevista que o pastor Silas deu ao YouTube, ele fala sobre a Andressa de uma forma pejorativa desde que ela decidiu sair da igreja em junho de 2020. Eu só lamento que quando essa mulher estava no fundo do poço, toda desgraçada, a igreja restaurou. Que moral essa mulher tem para vir falar de alguém se ela voltou a fazer tudo que ela fez no passado, levou a vida dela à desgraça, fecha aspas, aí a fala do Silas Malafaia. Pois é, aí tá defendendo o quê? O senhor Edir Macedo? O Edir Macedo fez o seguinte, ele foi atrás de um seguidor, fez um projeto e fez 2 vezes filho do diabo. Foi assim que o senhor Edir Macedo fez, ou a senhora Igreja Universal fez. Porque se converter na igreja
da Universal é a mesma coisa que se converter ao satanismo, tá? Ou se converter ao Deus Mamon. Essa é a grande verdade. Porque a Igreja Universal, ela não restaura ninguém. O único que pode restaurar, salvar, libertar, é o Espírito Santo, convencendo o homem e a mulher de todo o seu erro, todo o seu pecado, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas ninguém. Eu sei que a própria André Surak passou por um momento bastante ruim, com aquela questão lá do hidrogel, se eu não me equivoco, né? Era isso? E também viu a morte entre os olhos. Inclusive ela contou no Danilo Gentili que teve uma experiência de quase morte. Ela via já o corpo dela fora do corpo, que parecia que um juízo, começou a ver coisas assim do seu passado. Até o Danilo perguntou, isso aí não era coisa da sua cabeça, delírio, já que você era ex-drogada e tal? Ou era drogada no momento? Acho que não. Olha, o senhor Silas Malafaia, pelo amor de Deus, né? Por que ele não vai criticar o Edir Macedo com a fogueira santa que engana milhões e milhões? Que fez a própria André Surak perder 2 milhões, ficar pobre praticamente, acreditando que ia ter a restituição, que ia ter um milagre maior na vida dela. É uma coisa muito lamentável isso. Por isso que eu, cada vez quando eu vejo essas notícias, eu fico incomodado e fico assim indignado, e passo até minha indignação aqui na live com esses pastores de Araque, tá? Porque são pastores de Araque. Então esses pastores de Araque incomodam, gente. E são os mais idolatrados. E não pode falar deles que, senão eu sou esquerdista, né? Eu sou esquerdista mesmo, eu escrevo com a esquerda. Recentemente veio um aí ficar discutindo comigo sobre questão de Bíblia e política. Eu até respondi numa boa, explicando biblicamente. Quando eu vi que o camarada estava com militância e estava querendo farra, eu peguei, excluí o comentário dele e bloqueei ele. Veio no comentário dizer que uma reflexão que eu fiz há muito tempo atrás, 2 anos atrás, falando de facção, que é uma obra carnal, eu disse que a facção, obra carnal, tem a ver sim com a política. Porque na política se divide. A pessoa é dividida na política. E a facção quer dizer divisão. Aí eu comecei a dizer, não, porque a obra carnal, divisão é só para a igreja. É para tudo, ignorante. Para todo o contexto. A política não divide. Outra, para quem não sabe, a própria religião foi a primeira a vir. A própria religião foi a primeira a vir. Olha lá, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem que veio? A política. Na religião tinha divisão, imagina na política. E sendo a política uma consequência da religião. Então, aquela palavra que Paulo falou, das obras carnais ser facção, é em todos os contextos. E divisão, inclusive, na família. Divisão, inclusive, na igreja. No trabalho. Na vizinhança. Em todos os ambientes. Aí o camarada quer falar daquilo só no ambiente religioso. Só para incomodar mesmo. Tem que explicar as coisas para os bebês, sim, como diz aquele outro lá. Você é um bebê. Você é um bebê. Se eu sou um bebê, aquele sujeitinho que é defensor daquele falso profeta sem vergonha do dia 30, é um feto. É um feto. Curioso, a gente fala aqui desses falsos profetas. Esses falsos profetas estão ligados com política, né? E depois eles querem prejudicar a gente de alguma forma com a merda da política. Então, meus caros, é isso. Eu não vou me estender. Depois eu apareço com outras notícias à tarde sobre esses casos aí. Agora, nesse horário, muito barulho, muita algazarra. E vai atrapalhar muito a live. Esse é o ambiente aqui que eu tenho aqui para fazer essa live. Abraço e até a próxima.